Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de variável complexa, quando falaremos sobre regra de L'Hopital e a regra da cadeia. A regra de L'Hopital se enuncia assim: sejam f e g duas funções complexas que se anulam em z0. Então, no ponto z0, tanto f quanto g são nulas. Se as derivadas de f e g no ponto z0 existirem e a derivada de g no ponto z0 for diferente de zero, então o limite de f sobre g, quando em z0, é a derivada de f no ponto z0 dividido pela derivada de g no ponto z0. Cabe algumas explicações. Evidentemente, se as derivadas existem em z0, é porque f e g são contínuos nesse ponto. E se o valor delas em z0 são iguais a zero, significa que o limite de f em z0 e o limite de g em z0 são ambos iguais a zero. Então, não podemos usar aqui o teorema que diz que o limite de uma razão é a razão dos limites, porque o limite do denominador, que é o g de z0, é zero. Mas vale esta relação de que o limite da razão é a derivada de fg no ponto z0. E a prova desse fato vem de que quando a função é derivável num ponto z0, podemos escrevê-la como sendo f de z igual a f de z0, que não está aqui porque f de z0 é zero, mais f' de z0 que multiplica z menos z0, mais uma função R1 de z que multiplica z menos z0, onde o R1 tem limite nulo em z0. A mesma coisa vale para a função g de z. Então, substituindo f e g por essas expressões, e vejam, quando a gente divide uma pela outra, podemos simplificar por o z menos z0 em evidência e simplificar tudo por z menos z0, obtendo isso dividido por isso. Agora sim, o limite da razão é a razão dos limites, e quando z tende a z0, isso é uma constante, seu limite é ele mesmo, e R1 de z, quando z tende a z0, é zero. A mesma coisa acontece com o limite de R2, e aí ficamos com f' sobre g', e esta é a prova do teorema de L'Hopital. Em particular, podemos calcular o limite de seno de z sobre z, uma vez que seno de z sobre z e z são duas funções contínuas em zero. Não é? Mas o limite de ambas em zero é igual a zero. Né? Os limites são iguais a zero. Portanto, podemos aplicar a regra de L'Hopital. A derivada do seno é o cosseno, a derivada do z é 1, e quando o z tende a zero, o cosseno de z vai para 1, porque o limite do cosseno de z em zero é o cosseno de zero, que vale 1. 1 sobre 1 é 1. E agora vamos falar sobre a regra da cadeia. A regra da cadeia, que diz respeito à derivada da função composta, ela nos permitirá calcular derivada de funções como seno de z ao quadrado mais 7z, a partir das derivadas da função seno de z e da função z ao quadrado mais 7z. Então, assim, podemos enunciar o teorema da regra da cadeia. Vamos considerar duas funções complexas. A primeira derivável no ponto z0 e a segunda derivada na imagem f de z0.
Então, bom, vamos nos lembrar que a gente define a derivada quando o Z0 é um ponto interior do domínio. Então, o Z0 é um ponto no interior do domínio de F, e F de Z0 é um ponto no interior do domínio de G. Então, nessas condições, a função composta, que vai ser definida numa vizinhança de Z0, ela vai ser derivável em Z0. E a derivada da composta, essa linha indica a derivada da composta no ponto Z0, é a derivada de G do ponto F de Z0 multiplicada pela derivada de F' em Z0. Essa é a famosa regra da cadeia. E a prova segue o fato de que quando G é derivável no ponto que eu vou chamar de W0, que é o valor de F em Z0, nós podemos escrever que o G de W é o G de W0 mais G' no ponto W0 multiplicado pela diferença W menos W0, mais esse R de W que multiplica W menos W0. E que essa R de W é contínua em W de 0, e o limite dela é em W0. Claro, se ela é contínua, é o valor de R em W0, e esse valor de R de W0 é 0. Como a função f é derivável em Z0, ela é contínua em Z0. E como R de W também é contínuo em W0, nós obtemos, então, que o limite de R e F, vamos nos lembrar que como R é contínua em W0, a gente pode passar o limite aqui dentro. O limite de F de Z, quando Z tende a Z0, é o F de Z0, que é o W0, e R de W0 vale 0. Então, provamos que o limite, quando Z tende a Z0, de R de F de Z é 0 também. Então, vamos tomar a diferença, G de W menos G de W0 em 9, lembrando que 9 é essa expressão aqui. Quando a gente passa esse G de W0 para o lado esquerdo e colocamos em evidência W menos W0 nesses dois termos, a gente obtém o seguinte, que o G no ponto F de Z, que seria o nosso W, né? Menos G em F de Z0, nós estamos substituindo o W por F de Z e o W0 por F de Z0. E dividindo por Z menos Z0, então dividindo por Z menos Z0, chegamos a essa expressão aqui. Nós, ao fazermos o Z tender a Z0 do lado esquerdo e do lado direito, observe que o limite desta razão em Z0 é derivada de G no ponto Z0, e isso aqui é uma constante, então o limite dessa expressão é o limite dessa constante, que é ela mesma, mais o limite de R de F de Z quando Z tende a Z0, que nós provamos que é 0. Então fica só isso que colocamos aqui, e isto é a derivada. Então isso completa a prova do teorema da função composta. Provamos a regra da cadeia. Vamos considerar a função f de z igual a e elevado a c vezes z, onde c é um número complexo. Então, a função f de z podemos considerar como sendo a composta das funções h e g, onde a função g leva z em cz.
E a função h leva um w em e elevado a w. Nós sabemos que a derivada da função g é a constante c, já provamos isso. C vezes z, derivada em relação a z, é c. E a derivada de h em relação a w, que é o seu argumento, né, é e elevado a w. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Usando a regra da cadeia, a derivada da função f é a derivada da função composta. Então, é a derivada da função h no ponto g de z, multiplicado por g' de z. Bem, o h', quando eu substituo w por g de z é c vezes z, vai dar e elevado a cz. Colocamos aqui. E a derivada de g é c, colocamos aqui. Bom, o produto é comutativo, colocamos o c à esquerda. É c e elevado a c vezes z. Precisa trocar esse k por c e esse k também por c. Então, a derivada dessa função e elevado a cz em relação a z, que é o f' de z, é c e elevado a cz. Um outro exemplo, a função h de z igual ao seno de z ao quadrado mais 7z. Nós podemos dizer que essa função h é a composta da função g com a função f, sendo a função g aquela que leva w no seno de w. E a f de z é aquela que leva z em z ao quadrado mais 7z. Então, quando a gente aplica z nessa função, em z quadrado mais 7z, colocando, então, w como sendo z ao quadrado mais 7z, dá o seno de z ao quadrado mais 7z, que é o h. A derivada da função g de w igual a seno de w é cosseno. E a derivada desse polinômio é 2e mais 7. Pelo teorema da função composta, a derivada de h é a derivada da composta, que é a derivada de g do ponto f de z, multiplicado por f' de z, de acordo com a regra da cadeia. F' de z é 2e mais 7, que eu coloquei à esquerda, e o g' no ponto f de z, a gente tem que substituir w aqui por f de z. E o f de z é z quadrado mais 7z. Então, essa é a derivada desta função em relação a z. E, com isso, nós interrompemos o vídeo por aqui para, na próxima aula, falar em função complexa de variável real, ou seja, função de valor complexo e variável real. Até breve.